Hello, my friends da segunda série. Good afternoon. Boa tarde, meus amigos. Então é terça-feira, 9 de março de 2021. Estamos iniciando uma nova semana, não é? E hoje na nossa aula de inglês nós vamos trabalhar com modal verbs. Bom, os modal verbs são os verbos que nós chamamos de modais, certo? A gente vai ver algumas definições de verbos modais, ok? E na sequência eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Algumas informações que são bem pertinentes sobre esse verbo, certo? Então olha só, o que a gente vai poder perceber aqui? Qual é a utilidade dos modais? Não é? Então a gente vai perceber que os modais eles aparecem aqui, principalmente o can, o could e o must, tá? Eles aparecem como auxiliares que têm função de dar um significado específico aos verbos principais. Por exemplo, eu vou poder ter verbos modais, não é? Que são verbos de modais que são de conselho, que são de aviso, que são de obrigação, que são de habilidade e assim sucessivamente, tá? A gente vai perceber que eles não têm um infinitivo, então eles têm uma mesma forma sempre. Can ou could, must, may, might, não é? Should, need, have, ok? Bom, eles não têm uma conjugação definida, então a gente não vai poder dizer, bom, quem está no passado, quem está no presente, o que cada um deles significa assim de uma maneira bem exata, tá legal? Depois, eles têm a mesma forma para todas as pessoas. Como assim, Júnior? Simples, eu posso dizer I should go, you should go, he should go, she should go, it should go e assim sucessivamente, tá bom? Todos os sujeitos, I, you, he, she, it, we, they, não é? Todos utilizam a mesma forma do verbo no modal. Depois, eles são seguidos pelo verbo principal e não utilizam o to. Então, vocês vão observar aqui que sem to, por exemplo, eu não posso jamais escrever I should to go. Eu deveria ir, certo? Vai ser I should go, sem o to, certo? E para fazer formas interrogativas e negativas, eles podem ser utilizados no início, não é? Das frases interrogativas, ou então podem ter uma forma negativa, que podem ser should ou shouldn't, ok? Can ou can't, could ou couldn't, e assim sucessivamente. Olha o que a gente tem aqui, tá? Forma do verbo. Nas formas afirmativa e negativa, a gente já começou aqui com o can, o could e o must, não é? E a gente vai observar que nas formas afirmativas, por exemplo, eu tenho o sujeito, pode ser eu, pode ser você, ele, ela, isso, blá blá blá, certo? Mas também logo na sequência eu terei o meu verbo auxiliar, não é o meu modal, e na sequência o meu verbo principal. Então, I can read, eu posso ler. I must read, eu tenho de ler, não é? I could read, eu poderia ler, certo? Então, a gente vai vendo aqui que existe uma possibilidade no presente, mas também existe uma possibilidade no passado, não é? Na forma interrogativa, olha só, nós mudamos os nossos modais de posição com o sujeito e continuamos a frase, não é? Aqui era I can read, agora eu posso dizer can he read, ele pode ler. Could he read, must she read, certo? E na negativa, eu vou colocar logo depois do meu verbo modal, seja can, seja could, seja must, seja may, seja might, seja should, não é? Eu vou colocar aqui as informações que são pertinentes, ok? Sempre colocando o not para a forma negativa. E aí também vai acontecer de eu ter as formas abreviadas, como o can't, o couldn't, o mustn't e assim sucessivamente. Tá legal? Então, a gente vai observar que o can e o could são verbos modais auxiliares que têm como significado poder, pode, poderia, não é? E eles expressam a capacidade de fazer algo, habilidade, ou possibilidade, permissão ou pedido, certo? Olha, aqui a gente tem alguns exemplos. He can read fast. Ele pode ler rápido. I could swim well years ago. Eu poderia nadar bem anos atrás, não é? Então, para uma capacidade, uma habilidade, eu tenho can e could, mas eu também posso ver aqui para a permissão de algo. Could you open the door? Não é? Posso fazer um pedido aqui. Você poderia abrir a porta, por favor? Então, os modais eles vão ter cada um deles uma função específica, não é?
seja para uma habilidade, seja para um pedido, seja para permissão de algo, ok? E o must, ele já vem mais com o sentido de obrigatoriedade, certo? Ou da dedução de que você deve fazer alguma coisa, algo em específico. O must é um verbo modal que em português significa dever. E ele pode expressar obrigação ou dedução. You must help me. Você deve me socorrer, não é? Para proibição, you mustn't smoke here. Faltou um Tzinho bem aqui, o que é mustn't, certo? E assim nós vamos observando os modais. No nosso material didático, a gente vai perceber que nós temos should I stay or should I go? Alright? Então, a gente tem o should como um dos verbos modais mais utilizados da língua inglesa, por ele significar aviso, conselho, certo? E aí nós temos o should, it must be love that is over now, ok? Como canta Roxette, não é? E aí nós vamos perceber então outros modais aqui. O should, que ele é usado para sugestões, conselhos, recomendações, e também a gente já sabe como é que funciona, não é? O should, assim como os outros modais, ele também, não é, vem próximo ao verbo principal, então vem o verbo modal e na sequência vem o verbo principal. Serve para sugestões, conselhos, recomendações. O must, nós vamos ver que serve para falar sobre a necessidade, sobre proibição em frases negativas ou dedução em frases afirmativas. Temos também o have to, ok? O have to, que seria para necessidade. I have to eat pizza. Eu tenho que comer pizza, é uma necessidade, claro. Ok? E também a falta de necessidade em frases negativas. E aí teremos também o may e o might, certo? Que são outros verbos auxiliares que indicam possibilidade, indicam permissão, pedidos feitos com educação, certo? Então, baseado nessas informações que a gente tem aqui, nós vamos fazer uma pequena atividade agora, certo? Vou enviar para vocês, onde nós vamos trabalhar com esses modais, certo? Seja eles para possibilidade, seja para proibição, ok? E aí nós vamos fazer um pequeno exercício utilizando então o can, o must e o may, tá legal? Essas são as primeiras tarefas que nós faremos agora. Alright, my friends? Então, nós vamos trabalhar com duas questõezinhas aí que eu vou enviar para vocês, aplicando os modais, tá legal? Let's go, my friends! Vamos então às atividades de hoje lá no nosso ambiente virtual. Bom, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam em segurança e que a gente possa se ver logo logo. Alright? Bye bye. See you.